O trabalho da atenção básica nos municípios, o SUS e os consórcios intermunicipais de saúde contemplarão os debates dessa nossa próxima mesa. Para mediar os trabalhos, convidamos então o senhor Tiago Costa, prefeito de Rio Rufino, e para debater junto com ele o tema saúde, convidamos a analista técnica de políticas sociais na gestão federal, Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, a senhora Carolina Martins José dos Santos. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o senhor Alexandre Lessina Fagundes, e a diretora executiva do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná, Comesp, e diretora executiva da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná, ACISPAR, senhora Daniela Cavalcante. Aplausos para os nossos convidados, por favor. O Alexandre está presente? Sim, está a caminho. Então, para dar início, a gente passa a palavra ao nosso mediador, o prefeito Tiago Costa. Por favor, prefeito, fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os palestrantes, agradecer a presença de todos, cumprimentar os novos prefeitos, prefeitas, os técnicos da nossa área aí de saúde. E, enfim, a todos os participantes desse grande evento municipalista aqui nesse nosso evento aí desse congresso de prefeitos. Estou aqui nesse momento aqui, era para ser mediada essa palestra pela nossa nobre deputada federal Carmen Zanotto, mas no momento ela encontra-se trabalhando no projeto, né, dos Médicos pelo Brasil, está no congresso, então nesse trabalho de uma nova reestruturação aí do Mais Médicos, então ela não pôde estar presente. Há uma possibilidade dela linkar conosco aqui pela internet até o fim aí do nosso tema, do nosso debate, dessa roda de conversa. Quero cumprimentar aqui, né, a Caroline, representando aqui o Ministério da Saúde, agradecer a presença, né, o Alexandre aqui, o presidente, né, do Consems, e também a Daniela Cavalcante aqui, representando e falando um pouco sobre os consórcios aí da nossa cidade, do nosso estado vizinho aqui do Paraná. Uma troca de informações e conhecimento aí dos consórcios intermunicipal de saúde, que eu sou prefeito do município de Rio Rufino e também presidente do consórcio Cisamures, da Serra Catarinense, lá que comporta 26 municípios também, no nosso consórcio de saúde, lá intermunicipal de saúde. E um dos principais desafios nossos hoje como prefeito, e não só de hoje, mas que vem sempre demandando assim, bastante atenção e bastante trabalho na área da saúde, e um pouco também do que vem assim confundindo, às vezes, do trabalho, e nós deveríamos levantar esse debate cada vez mais, nós como prefeitos, os profissionais da área de saúde, a responsabilidade, a qual da responsabilidade que, no entanto, pela Constituição, é de responsabilidade de todos, né, da União, do governo, mas sempre nos acarreta, no dia a dia, demandas da média e da alta complexidade, principalmente a nível de consórcio, aqui, que são os municípios pequenos, sempre consorciados, e sempre acabo investindo sempre a mais, né, não digo a mais, que a saúde sempre é um tema que a gente sempre discute com carinho nos nossos municípios, mas também a responsabilidade, às vezes, do Estado e da União, que nos momentos acaba sobrecarregando os nossos municípios, e a gente tem que levantar cada vez mais nosso tema da atenção básica, que o nosso compromisso inicial é realmente a atenção básica, é o tema da prevenção, é a visita nas famílias, é fazer palestras, rodas de conversas, e fazer os exames e os trabalhos básicos. Nem sempre a gente consegue, nós estamos mais pagando conta da área da saúde do que realmente prevenindo e trabalhando com nossos grupos, né, através dos nossos agentes de saúde e assim por diante. Então vem aqui a Caroline falar um pouco mais, ela que é uma especialista nessa área aí de saúde da família e também de atenção básica.
Muito obrigado. Passo a palavra aí por um tempo até de 20 minutos. Muito obrigado. Ok. Eu vou me levantar cumprimentando aqui o Alexandre, Daniela, prefeito, e cumprimentando todos vocês, agradecer o convite aqui para participar do Congresso de Prefeitos. É uma oportunidade ímpar para a gente da atenção primária à saúde. Pela primeira vez no Ministério da Saúde, nos 66 anos de existência, a gente tem uma Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Isso expressa a relevância e a prioridade que essa gestão do ministro Mandetta está dando à atenção primária à saúde, e não é à toa que a gente tem esse investimento e essa prioridade sendo dada na atenção primária à saúde. É isso que eu vou começar a falar um pouco para vocês e trazer um pouco as agendas que a gente está tocando no âmbito dessa gestão. Eu vou passando aqui. Então, um pouco de evidências que falam sobre a importância de investir na atenção primária à saúde no âmbito de sistemas de saúde de cobertura universal. Então, aqui, a atenção primária à saúde deve ser a base desses sistemas, porque ela é estruturante para organizar e dar sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde. Então, a gente está falando num contexto hoje de intensa crise fiscal, a gente está falando de recursos que são finitos, e a gente tem responsabilidade e obrigação de investir melhor o recurso finito que a gente tem, para que a gente tenha melhores resultados em saúde, para que a gente tenha contenção de despesa, para que a gente tenha a sustentabilidade de um sistema que tem aí mais de 30 anos de história e que tem a responsabilidade de ofertar a cobertura universal, de ser resolutivo, de trazer equidade também para a oferta de saúde. Então, aqui, a atenção primária à saúde deve garantir o acesso universal e, em tempo oportuno, ofertando um escopo amplo de ações, para que a gente tenha uma atenção integral e coordenando o cuidado dos usuários, dos cidadãos que acessam o sistema pela rede de atenção à saúde como um todo. Com isso, a gente vê que os sistemas que têm essa orientação forte na atenção primária à saúde, eles conseguem melhores resultados em saúde. Então, mais para frente, a gente vê que as condições sensíveis à atenção primária à saúde, internações que decorrem de um manejo ineficiente, inefetivo na atenção primária à saúde, elas vão acontecer com maior frequência se essa atenção primária à saúde não estiver forte, não estiver bem estruturada e fazendo o que ela tem de potência. Alguns estudos falando sobre a estratégia saúde da família. É um modelo prioritário que essa gestão entende e que uma série de evidências traz em relação a impacto sobre a melhoria das condições de saúde. Então, a gente vê redução de mortalidade infantil, a gente vê redução de mortalidade por agravamentos de condições crônicas, como AVC, hipertensão, diminuição de mortalidade por doenças cardiovasculares nos municípios que têm uma estratégia de saúde da família forte e bem estruturada. Então, aqui, os atributos da atenção primária à saúde são diretrizes para a organização da atenção primária à saúde. Esses atributos, quando a gente olha lá no decreto que criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a gente vê que esses atributos estão colocados lá como nome e sobrenome dessa secretaria, como orientação, como diretrizes e imagem e objetivo dessa secretaria. Então, ter uma atenção primária à saúde que consiga fazer o acesso de primeiro contato, que consiga ser longitudinal, coordenar o cuidado dos usuários pela rede como um todo e ser integral, ser o mais resolutiva possível. E aqui os atributos derivados que falam um pouco sobre esse modelo da estratégia de saúde da família, que é o modelo que a gente tem como prioritário e que tem melhores desfechos, tem melhores resultados em saúde. Então, aqui, só para ilustrar hoje como está a atenção primária à saúde no âmbito do governo federal, a gente está constituída enquanto secretaria, a gente tem 3 departamentos, um departamento de saúde da família, que abarca boa parte das nossas agendas e estratégias, um departamento de promoção à saúde, que também é inédito no âmbito lá da atenção primária à saúde. A gente tem esse departamento com foco para o processo de trabalho das equipes de saúde da família, para ter um foco maior sobre o cuidado, quando a gente fala de promoção e prevenção em saúde. E, aí, como novidade também, o programa Mais Médicos e a nova estratégia de provimento, estando sob responsabilidade dessa Secretaria do Departamento de Saúde da Família. Então, um pouquinho aqui, o que a gente busca, Então, quando a gente cria uma Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a gente ainda está partindo da premissa dessa atenção primária à saúde coordenar o cuidado e estar integrado com todos os outros pontos de atenção da rede. Então, quando a gente se desvincula
da Secretaria de Atenção Especializada, a gente continua vinculada a ela por esse entendimento de uma atenção primária à saúde que não deve ser fragmentada, que deve estar estruturada, interligada com os outros pontos de atenção e que, inclusive, essa integração e essa coordenação do cuidado são desafios para a estruturação da atenção primária. Aqui um pouco outras premissas e funções da atenção, então a responsabilização por um conjunto de pessoas, a resolutividade, então ela fazer não só bem a promoção e a prevenção, mas ela também conseguir resolver boa parte dos problemas de saúde que aparecem nos usuários e ser o centro de comunicação da rede. Aqui a estratégia Saúde da Família como a estratégia principal, como eu falei para vocês. E um pouco aqui eu começo a trazer os desafios que a gente tem para o gestor municipal, para o gestor estadual e federal, e um pouco sobre quais agendas a gente está trazendo aí pela frente. Então, a ampliação da efetividade da atenção primária à saúde. Então, a gente conseguir estruturar uma atenção primária à saúde que consegue ofertar o acesso universal, que consegue coordenar o cuidado dos usuários pela rede como um todo, resolver boa parte dos problemas, a garantia da equipe multiprofissional. Então, a gente sabe que esse é um desafio grande quando a gente fala do profissional médico e quando a gente fala também dos outros profissionais que compõem as equipes, ter esses profissionais ali disponíveis, ofertando cuidado, e ter também um cuidado e um processo de trabalho que é qualificado o suficiente para que a gente consiga bons desfechos é um dos desafios. A suficiência do financiamento da atenção primária, então, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente também o que a gente tem de proposta de novo financiamento e o quanto discutir o financiamento da atenção primária à saúde é a gente discutir sustentabilidade do sistema como um todo, a rede de apoio diagnóstico e terapêutico, então, o acesso aos exames, o acesso a todo o conjunto de suporte que tem que ser dado para que a atenção primária consiga resolver os problemas. A coordenação do cuidado e a regulação, a atenção primária à saúde nem sempre consegue ter um bom protagonismo na regulação assistencial. E a responsabilidade precípua da gestão municipal, que é um pouco o que o prefeito colocou aqui, que a atenção primária, a organização da atenção primária é responsabilidade precípua da gestão municipal e é um desafio muito grande estruturar o sistema a partir dela. E aqui o que a gente traz enquanto desafios federais, que é isso, a gente, enquanto um sistema, né, que é de responsabilidade tripartite, a gente vê que boa parte dos desafios que são colocados para os 3 entes são desafios que são colocados, que são compartilhados solidariamente pela União também. Então, o fortalecimento dos atributos é um dos desafios, a gente conseguir ampliar a estratégia saúde da família e a qualidade do que é feito pelas equipes. A ampliação do acesso ainda é um desafio, a gente já avançou muito desde a implantação do Programa Saúde da Família, da Estratégia Saúde da Família, mas a gente ainda tem muitas lacunas quando a gente fala de acesso, a fixação de médicos na atenção primária, o fortalecimento, a qualificação da clínica multiprofissional e o financiamento da atenção primária, o monitoramento e avaliação dos resultados da atenção primária. Então, o que a gente tem de estratégias para ampliar o acesso, o novo projeto de formação e provimento. Então, hoje, o secretário lá da Atenção Primária também está lá no Congresso Nacional acompanhando a votação do relatório da Comissão Mista para aprovar a medida provisória que instituiu Médicos pelo Brasil, que é a nova proposta de provimento, o novo financiamento, fortalecimento da clínica, monitoramento e avaliação. Aqui um cenário que a gente tem em termos de acesso potencial. Então, os principais serviços que são financiados hoje pelo Ministério da Saúde e que são implantados pelas gestões municipais, um quadro que a gente tem aqui, a gente tem mais de 42 mil equipes de saúde da família, cobrindo 63% da população, mas a gente sabe que esse é um acesso potencial. E isso hoje não significa necessariamente população que está acessando o serviço, que está sendo assistida, o que traz a gente a pensar estratégias que levem com que essa população seja, de fato, assistida. Um pouco do que já foi feito em termos de acesso, então, credenciamentos que a gente fez lá pelo Ministério da Saúde, agora em julho e em setembro também. Então, credenciamento de equipes, de serviços da atenção primária. Foram mais de 11 mil credenciamentos feitos, então, isso aí acaba impactando diretamente no acesso, na ampliação do acesso da atenção primária.
A portaria de desburocratização, que muito interessa os senhores e senhoras, que é justamente o que a gente trouxe como proposta para a Comissão Intergestores Tripartite, de desburocratizar a ampliação de serviços, de dar uma celeridade para isso, valorizar o que você já tem pactuado e programado nos planos municipais de saúde, nas programações anuais de saúde, e desburocratizar, fazer com que vocês só informem os estados, não condicionar a habilitação, o credenciamento de serviços necessariamente a pactuação em plenária de CIBs. O Saúde na Hora, que foi também um dos primeiros programas que a gente lançou, que foi justamente a possibilidade, né, da gente habilitar unidades de saúde da família funcionando além das 40 horas semanais, então, habilitar unidades de saúde da família que funcionem 60 horas semanais ou 75 horas semanais. A gente sabe que muitos municípios já tinham essa iniciativa de funcionar mais que as 8 horas diárias, e essa iniciativa foi justamente para a gente repassar um recurso adicional para as unidades que já funcionavam, passarem a receber por isso, e para unidades que teriam possibilidade de funcionar também em horário estendido, passassem a fazer isso. E, com isso, a gente garantir uma maior cobertura na atenção primária e garantir também a oportunidade do acesso para as pessoas que não conseguiam acessar os serviços de saúde no horário comercial. Então, as pessoas conseguirem acessar no horário de almoço, conseguirem acessar durante a noite, para que elas também passassem a não procurar serviços de urgência e emergência só porque aquele serviço da atenção primária estava fechado no horário que ela não conseguiria acessar, né? Aqui as modalidades para habilitar essas unidades, então, as 60 horas com e sem saúde bucal e as 75 horas. Esse programa partiu da premissa de que a gente só habilitaria unidades com um número mínimo de equipes, porque a ideia aqui não era implicar na contratação de mais profissionais para trabalharem no horário estendido, e sim a gente trabalhar com a possibilidade de escala entre esses profissionais e flexibilizar também a carga horária individual deles. Então, dar maior autonomia para os gestores organizarem suas equipes para que pudessem ofertar o acesso por mais horas para a população. Aqui a identificação visual e a ampliação do recurso. Então, a partir do programa, a gente passou também a financiar os gerentes da atenção primária, atenção básica, que já estavam previstos lá na política de 2017, e a gente chegou a dobrar o recurso que era repassado para o custeio dessas unidades, dessas equipes. Aqui o incentivo de parcela única também, e o que a gente tem de meta de habilitação. Hoje, a gente já habilitou 900 unidades, a gente já está chegando perto de 1.000 unidades, a gente tem bastante unidades aqui em Santa Catarina, essa posição foi de agosto, 54 unidades habilitadas no Estado. Então, a meta de 1.000 já foi quase superada. Aqui, as equipes de atenção primária, também como mais uma iniciativa para que a gente consiga expandir o acesso à atenção primária. Então, dar maior possibilidade dos gestores municipais terem mais autonomia para fazer a composição das equipes. Então, sair daquele paradigma de carga horária individual dos profissionais de 40 horas e dar a possibilidade de terem equipes compostas por profissionais de 20 e 30 horas e repassar um recurso de custeio para isso. Essa iniciativa foi pactuada na CIT, agora de agosto. Ela não teve ainda a portaria publicada, mas em breve a gente vai publicar. A expectativa é que até o final desse mês a gente consiga fazer isso, e aí já possa abrir os pedidos de credenciamento e habilitação desses tipos de equipe. E aqui a estratégia principal que eu queria apresentar aos senhores, eu vou tentar fazer isso rápido, porque são muitas estratégias aqui, mas eu acho que é uma das principais que eu vim trazer para vocês. A gente vem discutindo essa nova proposta de financiamento com o CONAS e com o CONASEMES já faz uns 2 meses. A gente vem se debruçando bastante sobre simulações para a gente conseguir ter pactuado essa proposta, conseguir, até o final do ano, colocar a proposta na rua. Aqui um pouco dos desafios que a gente tem. Então, alguns dados que a gente traz do próprio relatório do Banco Mundial de 2018 sobre o quanto a gente tem aumentado as despesas, os gastos públicos com saúde. Então, como eu falei, a gente está num cenário de crise fiscal.
A gente sabe que, quando olha os gastos públicos no Sistema Único de Saúde, eles são menores do que os gastos privados, mas a gente sabe também que, apesar deles serem menores, apesar de ser só 42% do que a gente tem de PIB, que é utilizado, aplicado na saúde, a gente vê que tem muita ineficiência ainda no uso desse recurso, tem muita ineficiência no gasto desse recurso. Aqui um pouquinho que a gente vê de evolução do PIB, evolução da despesa com saúde. Então, a gente gasta mais com saúde, a gente tem uma despesa maior com saúde, desproporcionalmente do que o aumento do PIB. Então, o PIB aumenta menos do que a gente tem de despesa em saúde. Aqui um pouco o que a gente tem em termos de ineficiência. Então, a gente olhando aí projeções de 2014 até 2030, a gente vê que a expectativa, com o envelhecimento da população, com o aumento das condições crônicas e os agravos delas, né, e a permanência de algumas condições agudas também, a gente vê que tem a possibilidade de a gente chegar até 700 bilhões de gastos com saúde, e se a gente for mantendo o gasto como ele é feito hoje. Se a gente tivesse um gasto mais eficiente, a gente poderia ter uma economia até de 115 bilhões, e isso corrigido 989 bilhões até 2030. Então, mais uma vez mostrando a importância da gente discutir sobre o financiamento para além da questão da insuficiência dele, para a gente discutir também o quanto ele está sendo bem utilizado, o quanto os impostos todos que são pagos pelos cidadãos estão sendo aplicados e sendo revertidos em resultados em saúde. Aqui um pouco os gastos com as internações evitáveis. Então, as internações que são decorrentes de um manejo ruim na atenção primária à saúde, de um manejo que está sendo insuficiente e que vão desembocar lá nos hospitais, vão desembocar nas internações, e o quanto a gente poderia ter de gasto evitado se essas internações não acontecessem. Então, aqui um cenário de 2016, com 2 bilhões aí de internações por condições sensíveis que poderiam ter sido evitadas com a qualificação da atenção primária. Aqui um pouco que a produtividade ainda é um desafio. Se a gente olha a eficiência da atenção primária à saúde, da média e da alta complexidade, a gente vê que a atenção primária à saúde ela é 2 vezes mais eficiente que a média e alta complexidade, mas, ainda assim, ela tem problemas em termos de produtividade, ela tem problemas em termos de entrega à população, em termos de qualificação do cuidado. Então, aqui ela poderia produzir 8 consultas por habitante ano e produz só 1,7. O subfinanciamento da atenção primária. Então, hoje, a gente vê que, lá, enquanto governo federal, a gente só tem 16% do recurso alocado na atenção primária à saúde. A gente tem 22 bilhões, mais ou menos, orçado de 2019, enquanto média e alta complexidade, a gente tem cerca de 42, 43 bilhões. Então, a gente tem muito mais recursos sendo alocado na média e na alta, sendo que a gente vê que a eficiência do uso do recurso poderia ser maior na atenção primária à saúde. Aqui é o desafio do cadastro, que a gente tem a vinculação das pessoas, né? Então, quando a gente olha lá as 42 mil equipes, 43 mil equipes, a gente pressupõe que cerca de 140 milhões de pessoas deveriam estar vinculadas e cadastradas a essas equipes, sendo cuidadas por essas equipes. Quando a gente olha as nossas bases, a gente vê que só 90 milhões estão sendo cadastradas. A gente sabe onde estão, o que tem, o que não tem, como estão sendo cuidadas. Então, a gente tem um desafio de ter essas pessoas vinculadas e, de fato, as equipes responsáveis pelo cuidado delas. E isso também foi uma questão que nos levou a rever o modo de financiar a atenção primária. Hoje, um pouco que a gente tem de modelo de financiamento. Então, a gente tem o piso da atenção básica, o fixo e o variável, que pegam boa parte do nosso recurso. O fixo sendo passado com a base populacional do IBGE, o variável condicionado, atrelado à implantação de algumas estratégias, entre elas as equipes de saúde da família, e aqui um componente de provimento que entra tanto mais médicos quanto a política dos agentes comunitários de saúde, que, enquanto governo federal, a gente paga o piso na íntegra. Então, um pouquinho a distribuição do orçamento por esses 4 componentes que a gente tem. Então, a gente vê que o provimento fica quase com a mesma coisa que o PAB fixo e variável.
um pouco do que a gente traz de tendências de financiamento da atenção primária à saúde em países da OCDE, em países que têm sistemas universais de saúde estruturados, que têm um bom gasto público com a saúde, quando comparado ao Brasil, e o que tem sido feito, né? Então, são métodos mistos de financiamento. A gente trabalha com a captação ponderada, com o pagamento por desempenho, com incentivo para áreas específicas, a captação como uma modalidade, como um componente que incentiva a coordenação dos cuidados e controla mais os gastos, dá maior eficiência ao sistema, e o pagamento por desempenho para que o foco em resultados de saúde da população garanta aqueles desfechos que a atenção primária à saúde pode trazer. Então, aqui um retrato desses países, o que eles vêm fazendo em termos de organização do modelo de financiamento e que inspiraram o que a gente está trazendo de modelo agora para a União passar a financiar e adotar no âmbito da atenção primária. Aqui a distribuição disso, então, boa parte fica com a captação ponderada e o desempenho aí pegando 14%. Aqui os resultados de ter o pagamento por desempenho baseado em resultados no âmbito do sistema. E aqui a proposta do novo financiamento. Então, a gente quer ampliar a cobertura real, então, sair dessa cobertura que a gente tem estimada, potencial, a partir das equipes de saúde da família, e conseguir incluir os 50 milhões de pessoas que estão de fora da base de cadastro, passar a olhar os resultados em saúde da população, então, passar a olhar um conjunto finito de indicadores e também está em maior conformidade com a Lei Complementar 141 aí na distribuição do financiamento dos recursos. Com o tempo, também, a gente pretende aumentar o valor absoluto e relativo, então, aumentar o volume de recursos que é repassado pela União aos municípios para a atenção primária à saúde e aumentar também aqueles 16% de recursos que está englobado no recurso todo federal, ampliar isso para pelo menos 25%, para um percentual que seria mais suficiente para que a atenção primária à saúde consiga os resultados que ela tem potencial. E também dar maior flexibilidade aos gestores municipais, olhar mais os resultados do que o processo na distribuição desses recursos. Então, aqui são os 4 componentes que a gente vai propor: a captação ponderada, o pagamento por desempenho, vai manter alguns incentivos por programas e manter também o provimento de profissionais, com os agentes comunitários de saúde e com os médicos do Mais Médicos e do Médicos pelo Brasil, quando ele já estiver implementado. Aqui a captação, a gente vai fazer a captação ponderada, então a gente vai deixar de pagar PAB fixo e variável, vai passar a pagar a população que está cadastrada, que está vinculada às equipes. E a gente vai fazer isso de forma ponderada. Então, as pessoas que têm menos de 5 anos e mais de 65 anos vão ganhar uma pontuação maior, e as pessoas também que são mais vulneráveis, porque são cadastradas no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada, ou têm até benefícios pelo INSS de até 2 salários mínimos, também vão pontuar, vão contar mais, uma vez que a gente vai estar ponderando justamente essa população. E a gente vai fazer também um ajuste de tamanho e distância municipal. Então, os municípios, a gente pegou o estudo do IBGE, que caracteriza os municípios como os rurais, como os intermediários e urbanos, e também identifica eles como remotos ou adjacentes, dependendo da distância que eles têm de grandes centros urbanos. A gente também vai ponderar e ajustar essa valoração, esse valor que vai estar atribuído a cada vida, a cada pessoa vinculada, de acordo com a tipologia dos municípios. Aqui as metas de cadastro, então, a gente vai sair daquele valor médio de 3.450 pessoas e vai passar a trabalhar com valores diferentes, dependendo da característica do município. Então, se o município é remoto, seja ele rural ou intermediário, ele vai trabalhar com uma meta de cadastro diferente de um município que é urbano, e, com isso, ele vai receber um valor também diferente. E aqui os pesos que a gente vai utilizar na hora de fazer a captação ponderada. Então, o município que é intermediário remoto ou rural remoto e que está trabalhando com uma pessoa que está lá na nossa base de vulnerabilidade, seja por questão de idade ou seja por vinculação a algum programa social, a pessoa vai valer mais. Então, o município vai receber mais pelo cadastro daquela pessoa.
Aqui o que a gente já projetou e já simulou, o que ficaria de pontuação atribuída e valor atribuído e vinculado às pessoas cadastradas nas equipes. Então, os municípios menos vulneráveis, com as pessoas menos vulneráveis, receberiam R$ 50 por pessoa, né, para o cálculo do montante do repasse, e as mais vulneráveis até 156. Lembrando que isso pode mudar um pouquinho, porque a gente está fazendo ainda uma série de simulações para que a gente, antes de mudar, de instituir um novo modelo de financiamento. Aqui os indicadores, então a ideia é a gente trabalhar com um conjunto de indicadores até 2022, trabalhando de uma lista mais enxuta no primeiro ano, em 2020, e evoluindo e colocando mais indicadores conforme o esforço necessário para alcançá-los. Eu não vou detalhar aqui todos eles. Mas aqui, como eu falei, então a gente está trabalhando com uma cartela de indicadores gradativos, né, graduais, que a gente vai evoluindo com o tempo, com o passar dos anos. Aqui a manutenção de alguns incentivos que já estão lá na base do financiamento da atenção primária à saúde, que a gente vai manter por entender que esses incentivos eles ainda são necessários de serem mantidos pelo fato de induzirem a organização e a implementação de algumas ações prioritárias e estratégicas. Aqui o provimento. Então, o provimento hoje vai ficar atribuído ao Médicos pelo Brasil, que, como eu disse, hoje está tendo a votação do programa, né, da medida provisória que instituiu o programa, para ser convertido em lei e depois passar a ter o conjunto de portarias de normativas publicados para a implementação do programa de fato. E aqui como ficaria a distribuição, né? Então, o pagamento por pessoa com a ponderação, a captação ficaria com 46% do recurso alocado na atenção primária à saúde, e aqui o desempenho começando por 9%, indo até 17% em 2022, e fazendo a manutenção das estratégias e do provimento. Aqui eu vou passar muito rápido, gente, mas o Médicos pelo Brasil, a gente está fazendo a redistribuição das 18.000 vagas do Mais Médicos dentro do Médicos pelo Brasil. Então, a gente está redistribuindo vagas, considerando aquelas tipologias de municípios do IBGE. Então, está dando mais vagas aos municípios que são mais remotos, que são mais distantes, e menos vagas para os municípios urbanos. A contratação é federal, pela Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, que está sendo instituída, né, está sendo autorizada a criação na medida provisória. Então, os médicos vão estar vinculados a ela. Eles vão sair com a formação de medicina de família em comunidade, depois deles fazerem 2 anos de... Não é estágio probatório, porque o vínculo deles é CLT, mas depois deles fazerem 2 anos de formação, eles saem com essa titulação e aí sim ingressam na carreira. E a gente vai garantir tutoria presencial para esses médicos todos. Então, um pouco aqui o resumo do que a gente tem. A redistribuição das vagas. Então, a gente sai aí de 5.000 vagas para municípios que seriam mais remotos, mais vulneráveis, para 13.000 vagas. Aqui a distribuição pelos estados. Então, antes, Santa Catarina, pelo projeto Mais Médicos, teria direito a 571 vagas, e agora 719. Lembrando que a gente vai distribuir conforme essas características. Os municípios com mais dificuldade de provimento, que são os municípios remotos, eles teriam direito à totalidade de vagas de saúde da família, e os outros municípios teriam direito às vagas proporcionais ao que eles têm de população vulnerável. Então, a vaga vai ser calculada, aquelas 5.000 vão ser calculadas conforme ele tenha população cadastrada ao Bolsa Família, ao BPC, e ao benefício do INSS de até 2 salários. Então, os mesmos critérios para colocar a vulnerabilidade lá no novo financiamento, a gente está utilizando aqui para o Médicos pelo Brasil. A tutoria presencial, a avaliação e monitoramento. Então, esses médicos vão ter uma parte do recurso sendo repassado, uma parte do salário deles sendo repassado conforme o desempenho deles, que vai ser verificado por esses instrumentos aqui. A estrutura remuneratória começa como bolsa por 2 anos. Depois que eles fazem a prova e recebem a titulação de medicina de família e comunidade, é que eles ingressam no regime seletista e têm aí desenhado inicialmente esses 12 anos de progressão. Então, um pouco aqui outras estratégias, a carteira de serviços que a gente colocou em consulta pública recentemente,
com orientações do que a atenção primária à saúde deve ficar responsável, então, o que a gente teve de contribuição. E aqui também, só para a gente ilustrar um pouquinho a questão do monitoramento e avaliação, a Pesquisa Nacional de Saúde, que teve o campo iniciado agora em agosto, a gente conseguiu colocar uma parte do PCA-TU, que é um instrumento que avalia a atenção primária à saúde a partir da perspectiva dos usuários, e a gente conseguiu incluir isso agora na Pesquisa Nacional de Saúde, que já está em campo. É isso, gente. Desculpa por exceder o tempo. Obrigada.